Boa noite, amada igreja. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, com a graça de Deus. Como de costume, nessa congregação, esse é o culto aos domingos, parte da manhã, às 18 horas, e à noite, às 19h30. Obedecendo às diretrizes públicas, nós estamos dando um culto online. Mas de qualquer forma, a palavra de Deus, ela não fica presa entre quatro paredes. Nós temos sempre um meio de fazer chegar aos corações do seu povo. Nesta noite, eu peço aos amados irmãos para abrir a palavra de Deus, e ele vai me conduzir no livro de Jeremias, capítulo 1, do 1º ao 11º versículo. Eu vou repetir o livro de Neemias, capítulo 1, do 1º versículo ao 11º versículo. Se todos acharam, assim, eu vou prosseguir com a leitura desse maravilhoso texto que veio ao meu coração esta noite para ser transmitido a vocês. O título é Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, terrível, e que guarda o conservo e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De tudo corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra
que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos pecados, os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trareis ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teu servo e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazes prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Vamos baixar as fontes para agradecer a Deus pela essa maravilhosa mensagem. Soberano e eterno Pai, em tua presença nós nos encontramos como igreja, porque somos teus filhos, e todo o nosso prazer é estar nesse momento reunido como igreja, invocando teu santo nome e te dando o dever dos louvores que é devido, Senhor. Seja conosco, nós possamos guardar e ser alimentados pelas palavras que vêm direto do seu trono aos nossos corações. Assim eu oro, Pai querido, que eu não venha falar de mim, mas que o teu Santo Espírito venha iluminar-nos nesse momento, para que eu possa transmiti-la com segurança, firmeza e intrepidez. Assim eu oro, em nome santo do Senhor Jesus. Todos podem dizer amém. Muito bem, irmãos. Nós sabemos que Deus deu a carta magna para aquele povo e também os advertiu que quando tivessem obedecendo com retidão, com sabedoria, eles iam bem na presença do Senhor. Mas o momento em que eles deixassem de obedecer esse Deus, que era com ele, era o Senhor direto deles, também eles seriam levados e espalhados entre outros povos. Pois bem, eu fiz um sermão expositivo e pretendo falar dentro dos versículos, ficar seguro nisso, para que esse livro de Neemias, essa primeira parte, seja bem compreendida entre os irmãos. Eu tenho por temas o para dizer para o irmão, patriotismo e compaixão. Eu vejo isso nesse homem chamado Jeremias. Desculpe, irmão, Neemias. E nessa introdução eu posso descrever aos irmãos o reinado do Persa, cujo rei era Artaxerxes. Se entende que ele discorreu, como se descreve, entre 465 a 424 AC antes de Cristo. Nós podemos verificar isso em Neemias, no capítulo 2, versículo 1, que diz que quando eles foram livres do cativeiro, estava em pleno mês de Quisleu, e o mês de Quisleu, no calendário judaico, ele está entre novembro para dezembro. Sendo assim, não se pode provar mais com profundidade, eles já estavam saindo dessa situação. Mas enquanto ali eles estavam, o livro de Neemias descreve parte
significativa da história de Israel. No período persa, ou pós-exílio, os conceitos principais do livro consistem na restauração física de Jerusalém, na reforma religiosa e social. Discorrentes do arrependimento e no Deus Yahvé, aquele Deus que cumpre a aliança, a sua aliança com esse povo. Yahvé era dado como um Deus que restitui, um Deus que restaura, um Deus que coloca a sua palavra para dar continuidade à vida. E Neemias encoraja o povo a levar avante seu projeto, que foi completado em 52 dias. Amados irmãos, eu vou me ater somente no capítulo 1, e para frente vocês vão encontrar a vitória de Neemias, o povo que ali estava com ele. Eu destaquei 5 pontos nessa mensagem. O primeiro ponto nessa mensagem foi a preocupação. Oh, que coisa linda! Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, sabe de uma notícia muito desagradável com um irmão, com uma igreja, com a vida do próprio pastor, vocês debruçam em oração, rogando ao Deus maior. E eu admiro Neemias. Neemias já tinha um cargo, um posto privilegiado, que em se tratando de ser eunuco, aquele que servia a mesa do rei, aquele que servia o vinho, era o copeiro do rei, mas ele era a pessoa mais ligada com o rei. Inclusive, antes do rei se alimentar, Neemias tinha que provar o vinho, provar a comida, porque se porventura ali tivesse alguma coisa má, algum veneno, ele seria o primeiro a morrer. Sendo assim, nós podemos deduzir que Neemias era o homem de maior cargo dentro do reinado de Artaxerxes. Nós podemos ver na sequência, quando ele foi contemplado pelas benevolências do rei, ele foi como magistrado, comandante do exército, e ele o chefe de todos. Pois bem, quando se preocupa, nessa preocupação, ele diz na palavra, exatamente no versículo de 1 a 3, que ele, sabendo da situação, ele chora, ele vai para o joelho, ele ora a Deus, ele fica em jejum, ele prepara seu coração, ele prepara a sua vida, ele mostra para o Deus dos céus, Deus forte, que quando o homem se arrepende de seus maus caminhos, e a palavra dele fala em 2 Crônica 7,14, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender de seus maus caminhos, então eu olharei dos céus e removerei os seus pecados e ouvirei as suas orações. Neemias está dando uma aula de intimidade com esse Deus que eu anuncio esta noite para todos nós, irmãos. Enquanto muitos ficam se alegrando com a situação existente no nosso meio, o dever de cada um de nós é realmente copiar a fidelidade
de Jeremias com Deus, como nós também temos. Nós somos o mesmo povo de Israel espalhado pela face da terra, que se curvamos diante do Senhor, recebendo o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Portanto, nós temos que aprender com Neemias esta noite que ele se preocupou, ele jejuou, ele se preparou primeiro, e agora vem a compaixão. E assim, Neemias falou até o versículo 3, e ele diz: o que foi feito com os que ficaram? E ali, ele teve um relatório daqueles que voltaram, do Anani, o seu conterrâneo, e trouxe aquele relatório para ele. Então, ele ouvindo essas coisas, e ele fala: sentei-me, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, e ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E que lição maravilhosa, irmão, nesse primeiro ponto. Quantos de nós estamos buscando médico, buscando soluções para essa virose que ainda está longe, o pessoal está com um jogo político e fazendo o povo ficar dessa maneira, desesperado? E eu não vejo desse jeito. Eu vejo que Deus está dando só uma advertência com misericórdia, dizendo: eu ainda estou de braços abertos, eu sou longânimo e eu estou esperando por vocês. Muito bem. No segundo ponto, ele disse no versículo 5, e diz: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda. No terceiro ponto, eu já posso dizer para vocês a busca. Diz busca. O que ele buscou? Ele buscou na mão daquele que pode e que tem para resolver a nossa situação, aquele que poderia reverter o quadro do povo que estava em sofrimento, porque a própria palavra dele adiante fala: se vocês se converterem lá dos pecados que cometeram contra mim, mesmo se estiver no cabo do céu, eu ali farei vocês voltarem para habitar no lugar que eu escolhi para zelar pelo meu nome. Neemias, sabendo disso, no versículo 5, ele começa a falar tranquilo. No versículo 5, ele volta a falar e diz para todos nós, e diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele tinha pleno conhecimento que ele estava buscando na mão daquele que tinha para dar a resposta certa, porque Deus é que comanda, Deus é que tem todas as coisas, Deus é que deixa de aplicar aquilo que ia aplicar. Enquanto nós reconhecemos que somos filhos, enquanto nós reconhecemos que somos dependentes total desse Deus que eu anuncio esta noite. Irmãos, que lição maravilhosa nesse terceiro ponto, a busca. Muitos homens correm para lá, correm para cá, estão buscando no lugar errado, mas Neemias está nos ensinando que o que nós devemos buscar está na mão desse Deus eterno, Deus poderoso, Deus que reverte qualquer situação. Pois bem, sabendo Neemias todo o conserto, todos os estatutos que esse Deus deu para Moisés, e ele sabia que ele estava na situação. Aí agora ele roga ao Senhor, entra perante este Deus e faz as suas petições, dizendo: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pelos
filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos, aí ele se inclui. Contra ti também eu e a casa do meu pai. Que coisa linda! Ele não se excluiu, ele estava incluso nesse pacote. E ele chegou, ele puxou de todo o povo de Israel o pecado para cima dos seus ombros, e ele diz: hoje eu estou confessando o pecado de todos esses povos, e também eu, meu pai, e todos os meus da minha casa. Que gesto lindo que Neemias está fazendo perante Deus. Agora eu digo o versículo 7: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Que maravilha, que maravilha, que integridade, que perfil, que certeza de Neemias. Por que nós fugimos também quando nós pecamos diante desse Deus? Nós não chegamos diante da igreja e dizemos assim: irmão, eu quero me ajoelhar, vou pedir perdão porque eu levantei, falei algo que eu deveria falar contra o Deus dos céus, contra você, contra aquele outro. Aprenda esta noite, amada igreja, amados irmãos, com esse gesto de confissão, de submissão de Neemias diante desse Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Que maravilha, que gesto! E agora, no versículo 8, eu estou indo para o quarto ponto, que ele diz aqui, o 7 e 8: nós, lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei. Eu quero me ater nesse versículo. Está escrito. É a carta magna que nós temos também, irmãos, aqui. Jesus diz: se pecares, Pedro diz quantas vezes no dia? Ele diz 7, ele disse não, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Mas não quer dizer que você vai ficar costumeiro no mesmo pecado pecando. É aquele pecado que vem forçado e voluntário. É esse tipo de pecado. E ele está mostrando que aqui está a desobediência, porque antes ele leu que sabia, no versículo 7, que o Senhor tinha dado um mandamento, o Senhor tinha dado uma linha de ação para eles andar na sua presença. E a hora que vocês saíssem dessa linha de ação, desse compromisso, na rebeldia dos seus corações, vocês seriam espalhados pelas terras dos povos estranhos, e ali passariam a servir aquele povo. Ele sabia disso. Portanto, ele agora no versículo 8 ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: vós, quando se transgredirem contra mim, e eu vos espalharei por todos os povos. Mas agora no versículo 9 ele torna a voltar, que é onde é o quinto ponto: reconhecimento. No quinto ponto eu vou discorrer até o 11º versículo, e ele fala: vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trareis ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Agora Deus, está escrito já desde antes, Neemias sabia disso, cabia a Neemias fazer o que fez, entrar na presença desse Deus
E ele tinha crédito com esse Deus, que o mandamento garantia a ele. Quando nós podemos nos reportar para Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E ele tinha conhecimento disso, é por isso que ele foi e entrou em confissão por todos os pecados de todos que pecaram. E agora ele vem diante de Deus, e ele tinha certeza que esse Deus ia responder, porque é o Deus Yahvé, é o Deus que ouve, é o Deus que restitui, é o Deus que dá na mão daqueles que pedem, é o Deus que tem para nos dar. E no versículo 10 ele diz: ainda são teus céus e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele reconhece que Deus faria aquilo, ele sabia que Deus poderia fazer aquilo, portanto ele não tinha dúvida no seu coração. Confiança de Neemias ao nosso Deus. E no versículo 11, por final, ele disse: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazes prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Por que ele diz assim? E teus servos, nem todos que estavam ali, pelo meu entendimento, se curvaram diante de Deus fazendo esse clamor. Mas ele diz: os teus servos que estão orando comigo, que temem o teu nome, faça seus ouvidos abertos, faça seus olhos atentos para esta oração. E agora, Senhor, eu vou orar para o rei, que eu sirvo o vinho dele, eu sirvo o manjar que ele quer comer, e dê graça no coração desse rei. E ele tinha tanta certeza que depois dessa oração, depois da submissão e depois da convocação que ele fez aos seus irmãos, ele tinha certeza que Deus Yahvé começou a trabalhar. E ele agora pediu pelo rei. Você não tem que ficar igual Jó na defensiva. Quando você vai para a ofensiva, quando você coloca Deus na situação, Deus já deu esse poder a você, porque você foi submisso a Ele, foi aos pés dele, se converteu primeiro aos pés do Senhor, reconheceu o teu pecado, pediu a Ele para resgatar tudo que tinha perdido, pediu a Ele para que desse graça no coração de Deus, do rei. Porque, amados irmãos e amada igreja, eu vou comentar esse quinto ponto, 11º ponto, quinto ponto e 11º versículo. Ele, sendo o eunuco que servia o vinho ao rei, se fosse o outro, por estar triste, se vocês depois em casa continuam lendo capítulo 2, capítulo 3 e 6 para chegar ao final de vitória desse homem que eu falo esta noite. Eu vou parar aqui, mas vou dizer que aquele que servia o rei, se o rei notasse um semblante triste, o rei já podia dizer: se ele está triste, ele está maquinando em me matar. Esse era o pensamento do rei. E sem nenhuma demora o rei mandava decapitar aquela pessoa e colocava um outro eunuco. Agora Neemias pediu que o Senhor desse graça ao coração do rei, e continuou servindo. E o rei notou, mas na frente, que eu não vou sair do primeiro versículo, que o semblante de Neemias era estranho. Ele disse: que é isso que está esse semblante triste? Que o próprio rei perguntou e deu a retórica: isso não é mais do que tristeza do coração. Aí abriu um leque, porque era Deus falando pelos lábios do rei Artaxerxes. Aí Neemias, aí ele já deu a retórica: isso não é senão a tristeza
de coração. Sim, Senhor Deus, poderia eu estar alegre se a cidade do meu pai, do meu povo, está toda abandonada, os muros derribados, as casas, brecha nos muros, botaram fogo em tudo. Eu não estaria mais alegre do que isso, Senhor? Aí vocês vão ler demais para frente os outros capítulos para vocês entenderem. Agora eu fico olhando, eu estou em situação privada, de porta de congregação fechada, porque nós temos que obedecer à lei dos homens. E já chegou aos meus ouvidos que pessoas que passaram diante da congregação e reclamaram: hoje igreja fechada. O que eles quis dizer com isso? Igreja fechada. Eu posso concluir que quem agiu desse jeito deve ser aquele que não vem na igreja, e quando ele vê a igreja fechada, ele pensa que nós já fomos arrebatados. Eu posso pensar isso, porque se eu abrir a igreja, eu vou ler para essa pessoa que não tem conhecimento das cartas paulinas, em 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim: Primeiro Coríntios capítulo 13. Irmão, eu vou fazer um conserto. É Romanos capítulo 13. Desculpa, irmãos, porque se eu não fosse humano, não erraria. Romanos capítulo 13, que vai nos dar essa confiança para que eu possa falar para essa pessoa que reclamou da igreja fechada. Meu irmão, se tiver em alcance da minha voz, abra a tua Bíblia. Você que reclamou que a igreja estava fechada, eu vou tirar a sua dúvida em nome de Jesus. Está aqui: submissão às autoridades, é o título. Toda alma que somos nós estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram constituídas por Deus. Meu irmão, lê isso e entenda. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Está ouvindo, meu irmão? Procura ler Romanos capítulo 13, viu? E o prefeito desta cidade é a autoridade sobre os pastores, sobre todos que estão embaixo da sua autoridade. E ele decretou um artigo, está escrito para todos, que nós devemos respeitar esse artigo. Então,